Apareci na casa dos meus pais sem avisar e os vi gritando com minha filha negra de 6 anos. Sirva café para suas primas. Este é seu lugar na família. Foi aí que parei de pagar as contas deles. Meu nome é Beatriz, tenho 32 anos, trabalho como coordenadora de marketing em uma empresa de médio porte em Rio de Janeiro, e achava que conhecia minha família. Achava que podia confiar neles com a coisa mais preciosa do meu mundo, minha filha de 6 anos, Isabela. Naquela terça-feira de março, começou como qualquer outra. Deixei Isabela na casa da minha mãe antes do trabalho. A mesma rotina que seguíamos há 2 anos, já que não conseguia pagar creche em tempo integral com meu salário. Mãe sempre parecia feliz em cuidar da neta, e Isabela adorava brincar com os primos. As gêmeas da minha irmã Patrícia, Carolina e Gabriela, que tinham 7 anos. Terminei uma apresentação para a cliente mais cedo do que esperava, e decidi surpreender todo mundo buscando Isabela mais cedo. Talvez pudéssemos tomar sorvete só nós duas. Usei minha chave para entrar pela porta dos fundos, planejando me anunciar, mas vozes da sala me fizeram parar. Isabela, os adultos precisam de mais café. Vai encher a cafeteira de novo. Ouvi a voz da minha mãe, áspera e autoritária, de um jeito que nunca tinha ouvido ela usar com as gêmeas. Mas vovó, eu quero brincar com ela. E só ouvi a vozinha da Isabela respondeu. Essas meninas estão ocupadas com seus tablets novos. Você precisa aprender seu lugar nessa família, mocinha. Algumas crianças nascem para serem servidas, outras para servir. Agora vá. Fiquei congelada no corredor. Minha pasta de repente parecendo pesar 50 quilos. Pela porta conseguia ver Isabela mal alta o suficiente para alcançar a cafeteira, despejando água cuidadosamente enquanto minha mãe supervisionava e mais Gabriela estavam esparramada no sofá com o iPad. Os novíssimos completamente absortas nos jogos. Limpe essas migalhas da mesa também, mamãe continuou. E cuidado para não incomodar suas primas. Eles estão usando equipamentos caros. Isabela assentiu em silêncio, suas mãozinhas trabalhando para varrer migalhas na palma. Ela se movia cuidadosamente, quase com medo, ao redor da mesa de centro onde os primos estavam sentados. Nem Emma, nem Sofia olharam para cima. Estavam acostumadas com isso. Assim está melhor. Viu, Isabela? Todo mundo tem seu papel. Algumas famílias criam filhos esperando que as coisas sejam entregues de mão beijada. Mas isso não é realista para todo mundo. Você precisa entender isso cedo. As palavras me atingiram como golpes físicos. Assisti minha filha linda, com a pele morena calorosa do pai e meus olhos verdes sendo transformada em serviçal, enquanto os primos de pele mais clara eram tratados como princesas. A cafeteira nas mãozinhas dela tremia ligeiramente enquanto a carregava de volta para a cozinha. Minha mãe me percebeu antes que eu decidisse se me revelava. Beatriz, você chegou cedo. O tom mudou instantaneamente para a voz calorosa de vovó que eu conhecia. O que está acontecendo aqui? Consegui perguntar, embora minha garganta estivesse apertada, só deixando Bela ajudar um pouquinho. Ela é uma menina tão boa, sempre ansiosa para ajudar a vovó. Bela me olhou com confusão, e algo mais era alívio ou medo de que eu desaprovasse por ela não ter ajudado o suficiente. Minha querida, pegue sua mochila. Estamos indo embora, mas eu não terminei de limpar. Ela sussurrou. Essas 5 palavras quebraram algo dentro de mim que eu nem sabia que podia quebrar. Minha filha de 6 anos achava que precisava de permissão para parar de ser serviçal na casa da avó. Você não precisa limpar nada, bebê. Vamos para casa. Enquanto dirigíamos, Bela ficou quieta no banco de trás. Finalmente, ela perguntou. Mãe, por que Carolina e Gabriela podem brincar enquanto eu tenho que trabalhar? Encostei o carro porque minhas mãos estavam tremendo demais para dirigir com segurança. No retrovisor, vi o rosto inocente da minha filha, ainda tentando entender por que o mundo dela era diferente do dos primas. Por quanto tempo isso estava acontecendo? Como eu não percebi? Você não tem que trabalhar, Isabela. Você é uma garotinha. Garotinhas devem brincar. A avó disse que eu sou diferente de Carolina e Gabriela. Ela disse que eu tenho que aprender cedo. A raiva que me encheu naquele momento foi diferente de qualquer coisa que já senti. Isso não era apenas favoritismo ou ideias antiquadas sobre ajudar nas tarefas. Era sistemático, deliberado e cruel. E estava acontecendo debaixo do meu nariz enquanto eu confiava na minha família para amar minha filha do jeito que eu amava. Naquela noite, depois que Isabela adormeceu, sentei na mesa da cozinha e me forcei a lembrar de outros momentos que tinha dispensado ou explicado. O quadro estava ficando mais claro e era mais feio do que eu queria admitir. Sentada na minha cozinha naquela noite, memórias que tinha enterrado vieram à tona 5 anos atrás, quando trouxe Roberto pela primeira vez para conhecer minha família. Sabia que haveria resistência. O que não esperava era a pura brutalidade da reação. Roberto era tudo o que sempre quis em um parceiro gentil, inteligente, bem-sucedido na carreira como engenheiro de software e completamente devotado a mim. Estávamos namorando há 8 meses quando finalmente tive coragem de apresentá-lo aos meus pais. Tinha 27 anos, idade suficiente para tomar minhas próprias decisões, mas ainda ansiava pela aprovação deles. O jantar foi um desastre desde o momento em que Roberto entrou pela porta.
Pai mal apertou a mão dele e o sorriso da mamãe era tão forçado que parecia doloroso. Patrícia, que tinha 24 na época, fez conversa fiada, exagerada, que parecia mais um interrogatório. Então, Roberto, onde você cresceu? Pai? Perguntou, seu tom sugerindo que já desaprovava a resposta. Charlotte Oeste, senhor. Meus pais ainda moram na mesma casa onde me criaram com minhas duas irmãs. Entendo. É o que seus pais fazem. Roberto lidou com as perguntas deles com elegância, explicando que o pai era mecânico, que construiu a própria oficina do zero e a mãe deu aulas no ensino fundamental por 30 anos. Pessoas boas e honestas que trabalharam duro para mandar os 3 filhos para a faculdade. Mas eu podia ver nos rostos da minha família nada do que ele disse importava. Já tinham decidido quem ele era baseado na aparência. Depois que Roberto saiu, a conversa real começou. Beatriz, você não pode estar falando sério, mamãe disse sua voz tensa, com emoção mal controlada. Sobre o quê? Sobre namorar um homem maravilhoso que me trata melhor do que qualquer namorado que já tive. Você sabe do que estamos falando? Papai interrompeu. Pense nos filhos que teriam. Pense na vida que está escolhendo. O que exatamente vocês estão dizendo? Exigi, embora soubesse exatamente o que queriam dizer. Estamos dizendo que a vida já é difícil o suficiente sem torná-la mais difícil. Patrícia se intrometeu. Crianças de raça mista enfrentam desafios que você nem consegue imaginar. É justo submetê-las a isso? Eles enquadraram o racismo como preocupação com filhos hipotéticos futuros. Quando os confrontei sobre isso, agiram como se estivessem magoados, alegando que só queriam o melhor para mim. A conversa escalou até papai dar seu ultimato. Se você casar com esse homem, não espere que nós apoiamos você financeiramente ou de outra forma. Então acho que não vão me apoiar, rebati. O noivado, 6 meses depois, causou outra explosão. Desta vez, as ameaças foram mais específicas. Pai controlava um pequeno fundo fiduciário familiar que teria me ajudado a comprar uma casa algum dia. Mãe mencionou como a vovó ficaria desapontada se ainda estivesse viva. Jéssica começou a fazer comentários sobre como eu estava virando as costas para minha família quando anunciei que estava grávida. A reação foi ainda pior. Mãe realmente chorou. Não lágrimas de alegria, mas lágrimas do que ela chamou de luto pela vida que você poderia ter tido. O casamento foi pequeno e tenso. Meus pais compareceram, mas pareciam estar em um funeral. A família do Roberto, em contraste, me recebeu de braços abertos. A mãe dele, Beatriz, segurou minhas mãos e disse que estava ganhando uma filha. O pai dele, James, me levou ao altar quando meu próprio pai se recusou. Quando Mike nasceu, esperei que tudo mudasse. Como eles poderiam não amar essa garotinha perfeita? Por um tempo parecia que estavam tentando. Mãe comprou roupas de bebê e se ofereceu para cuidar. Às vezes, papai segurava Isabela, embora sempre desajeitadamente, como se não tivesse certeza de como. Mas mesmo então, havia sinais que escolhi ignorar. Comentários sobre o cabelo da Isabela ser desafiador ou seu tom de pele ser difícil de combinar com cores. Quando as gêmeas da Patrícia nasceram, 1 ano depois. A diferença no tratamento era sutil, mas perceptível. As gêmeas ganharam decorações elaboradas para o quarto e roupas caras. Isabela ganhou presentes práticos e roupas usadas. Roberto percebeu também. Sua família tolera a Isabela, ele disse. Um dia depois de um jantar de família particularmente desconfortável. Eles não a celebram. Eles estão tentando. Os defendi. Mudança leva tempo. Quanto tempo, Beatriz? Ela tem 4 anos. Quando paramos de fazer desculpas para pessoas que deveriam amá-la incondicionalmente, Roberto estava certo. Mas eu não estava pronta para encarar isso. O apoio financeiro havia se tornado crucial quando papai foi demitido do emprego na fábrica, e o trabalho de meio período da mamãe no varejo não conseguia cobrir a hipoteca. Me vi pagando as contas deles, o aluguel da Jéssica até a mercearia para encontros de família, onde Isabela era cada vez mais tratada como um pensamento tardio. Disse a mim mesma que estava sendo a pessoa maior que o amor. Eventualmente venceria, mas o amor não podia vencer quando apenas um lado estava lutando por ele. O incidente do café me forçou a confrontar memórias que estive suprimindo por anos. Sentada na mesa da cozinha até 3 horas, revisei mentalmente cada encontro de família, cada festa de aniversário, cada feriado, procurando pelos padrões que me recusei a ver. A festa de 5 anos da Isabela foi o primeiro sinal. Claro que deveria ter reconhecido. Planejei na casa dos meus pais, já que o quintal era maior. Jéssica trouxe presentes elaborados embrulhados para as gêmeas conjuntos de fantasia de princesa iguais que custaram pelo menos R$ 60 cada, só porque elas viram os preparativos da festa da Isabela e quiseram se sentir especiais também. Isabela recebeu uma sacolinha pequena de roupas usadas da mamãe. São de quando Jéssica era pequena, ela explicou. Ainda tem bastante uso. Me senti
senti envergonhada, mas me convenci de que presentes práticos mostravam tipos diferentes de amor. As fotos de aniversário contavam uma história que eu não quis ler em cada foto de grupo. Isabela ficava na borda do quadro, enquanto Emma e Gabriela eram posicionadas na frente e no centro. Quando olhei o celular da mamãe mais tarde, percebi que ela tinha tirado dezenas de fotos das gêmeas, mas apenas algumas que incluíam Isabela, e essas eram claramente pensamentos tardios. Depois havia a questão do cabelo. Isabela herdou os cachos grossos e lindos do Roberto, mas minha família tratava o cabelo dela como um problema a ser resolvido ao invés de uma característica para celebrar. Mãe constantemente sugeria que eu fizesse algo com esse cabelo e comprava relaxantes químicos agressivos sem pedir minha permissão. Seria muito mais fácil se você apenas o tornasse mais manejável, ela dizia, enquanto passava os dedos pelo cabelo loiro e liso de Carolina e Gabriela, como se fosse seda afiada. Quando disse firmemente que o cabelo da Isabela era lindo como estava, mamãe suspirou como se eu estivesse sendo desnecessariamente difícil. Só estou tentando ajudá-la a se encaixar. Melhor se encaixar onde? Com quem? As perguntas que deveria ter feito então finalmente estavam ocorrendo agora. Os arranjos de assentos nos jantares de família se tornaram outra memória dolorosa para examinar. Isabela sempre era colocada na mesa das crianças, mesmo quando havia espaço na mesa principal. Carolina e Gabriela, apesar de serem mais velhas por apenas um ano, frequentemente conseguiam sentar com os adultos porque são melhores conversadores. Lembro de um dia de ação de graças, quando Isabela perguntou por que não podia sentar com os adultos também. Por que, garotinha? As que interrompem e não usam suas melhores maneiras precisam aprender na mesa das crianças primeiro, pai disse. Mas Carolina e Gabriela interrompiam constantemente e eram consideradas espirituosas e confiantes. A disparidade dos presentes ia além dos aniversários. No Natal, as gêmeas recebiam eletrônicos caros, roupas de marca e conjuntos de brinquedos elaborados. Isabela ganhava livros educativos e itens práticos. Quando mencionei o desequilíbrio, mamãe disse: acreditamos em dar a Isabela coisas que ajudaram a construir caráter e habilidades práticas. Por que Isabela precisava de mais construção de caráter do que os primas? Até a linguagem era diferente. Carolina e Gabriela eram brilhantes e criativas e vão partir corações. Isabela era bem comportada e prestativa, e aprendendo a ser responsável. Um conjunto de meninas estava sendo preparado para receber. O outro estava sendo treinado para servir. As fotos de família exibidas na sala da mamãe eram talvez a evidência mais reveladora. Dezenas de fotos de Carolina e Gabriela, em várias idades, cobriam a lareira e mesinhas laterais. Isabela aparecia em exatamente 3 fotos, e em 2 delas estava parcialmente obscurecida por outras pessoas. Quando perguntei sobre isso uma vez, mamãe disse: ah, você não visita com tanta frequência, então não tenho tantas oportunidades de tirar fotos. Mas eu estive lá com a mesma frequência e Isabela posou para muitas fotos que, de alguma forma, nunca chegaram às molduras. Os encontros para brincar eram outra memória dolorosa e mais Gabriela. Tinham encontros regulares com outras crianças da escola e bairro. Isabela raramente era convidada para participar e, quando sugeria incluir lá, Jéssica dizia: bem, ela vai para uma escola diferente, então realmente não conhece essas crianças. Isabela ia para uma escola diferente porque era mais próxima do meu apartamento e tinha um excelente programa de diversidade. Mas de alguma forma, isso se tornou uma razão para excluir lá, ao invés de uma oportunidade para expandir os círculos sociais das outras crianças. Até as conversas sobre o futuro das crianças eram diferentes. Jéssica falava sobre os planos universitários de Carolina e Gabriela, suas carreiras potenciais, as viagens que fariam quando fossem mais velhas. Quando Isabela era mencionada no futuro, era sobre qualquer caminho que dê certo para ela. E vamos ver que oportunidades aparecem como se oportunidades fossem coisas que aconteciam para algumas crianças, mas não outras. A memória mais de partir o coração foi do verão passado. Estávamos todos na piscina comunitária e Isabela estava nadando lindamente. Roberto tinha ensinado. Quando ela tinha 3 anos, uma mulher elogiou a natação dela e perguntou se ela estava em um time. Antes que eu pudesse responder, mamãe se intrometeu. Ah, ela é naturalmente atlética. Ainda bem, já que provavelmente vai precisar de bolsa esportiva e, se quiser, ir para a faculdade. Carolina e Gabriela, que mal conseguiam boiar, nunca eram discutidas em termos de precisar de bolsas. A educação universitária delas era presumida como sendo fornecida. Não ganha. A armadilha financeira foi montada tão gradualmente que não vi sendo construída ao meu redor. Começou 3 anos atrás, quando o papai perdeu o emprego na fábrica têxtil, onde trabalhou por 15 anos. A empresa reduziu e, aos 58, ele era velho demais para treinar e jovem demais para se aposentar.
Como disse, o emprego de meio período da mamãe na loja de departamentos mal cobria as compras de casa. O pagamento da hipoteca era 1.200 por mês. E com os benefícios de desemprego do papai, eles estavam ficando para trás rapidamente quando pediram ajuda. Como eu podia dizer, não eram meus pais. E Isabela era a neta deles. Família ajuda a família, certo? O que começou como assistência temporária se tornou dependência permanente. Primeiro, cobria a hipoteca por apenas alguns meses, enquanto papai procurava trabalho. Depois foi o financiamento do carro, quando o Honda velho quebrou. Depois os medicamentos prescritos da mamãe, quando não conseguiam pagar os copagamentos do seguro. Quando percebi a extensão, estava pagando quase 1.500 por mês para manter minha família à tona. Minha própria conta poupança havia diminuído para quase nada, mas toda vez que mencionava reduzir, mamãe ficava lacrimosa falando sobre perder a casa onde Jéssica e eu crescemos. A situação da Jéssica tornava ainda mais complicado. Ela foi demitida do emprego administrativo 6 meses atrás e estava coletando desemprego enquanto procurava a oportunidade certa. Enquanto isso, eu estava cobrindo o aluguel dela, outros 800 mensais, mais o seguro do carro e conta de telefone. Não posso aceitar qualquer coisa, ela explicava. Tenho as gêmeas para pensar. Preciso de um emprego com horários flexíveis e bons benefícios. A ironia não me escapou. Jéssica precisava de flexibilidade para os filhos, mas eu era esperada para trabalhar em tempo integral enquanto pagava as contas de todo mundo e, de alguma forma, gerenciava a maternidade solo. Quando apontei isso, a resposta era sempre a mesma. Você é tão forte, Beatriz. Consegue lidar com qualquer coisa. O que queriam dizer era: você é útil? Então vamos continuar usando você. A manipulação emocional era sofisticada. Pai falava sobre seu orgulho sendo ferido pelo desemprego. Como era difícil aceitar a ajuda da filha. Mãe mencionava como eram gratos, como não sabiam o que fariam sem mim. Jéssica mandava fotos das gêmeas em roupas bonitas e brinquedos comprados com dinheiro que eu tinha dado com legendas como "Obrigada, a melhor titia do mundo". Eles me faziam sentir como heroína enquanto sistematicamente drenava meus recursos e energia. A dinâmica de poder era cristalina, embora eu me recusasse a ver então, porque dependiam de mim financeiramente, precisavam me manter complacente e disposta a continuar os pagamentos. Mas também precisavam manter seu senso de superioridade e controle. A solução era aceitar meu dinheiro, enquanto sutilmente me puniam por estar na posição de fornecê-lo. Meu sucesso se tornou fonte de ressentimento disfarçado de orgulho. Olhem nossa Beatriz indo tão bem, mãe dizia para as amigas. Mas o tom sugeria que eu tinha de alguma forma me elevado acima da minha posição quando comprei um carro usado confiável. Os comentários foram sobre escolhas chiques, e esquecer de onde veio a parte mais insidiosa era como Isabela se tornou alavanca neste sistema quando ocasionalmente mencionava me sentir sobrecarregada pela pressão financeira. Mamãe suspirava e dizia bem: suponho que poderíamos parar de cuidar da Isabela, já que o dinheiro está apertado para você. Tenho certeza de que consegue encontrar outros arranjos. A ameaça nunca era declarada diretamente, mas sempre estava lá. Se eu parasse de ser financeiramente útil, Isabela poderia perder o relacionamento com os avós e, apesar de tudo, queria que ela tivesse conexões familiares, além de apenas Roberto e eu. Então trabalhei horas extras, aceitei projetos freelance e estirei cada centavo para manter a estabilidade de todos os outros. Enquanto minha própria vida permanecia em espera, não conseguia me dar ao luxo de me mudar para um bairro melhor ou economizar para o fundo universitário da Isabela. Mas podia garantir que meus pais mantivessem a casa e Jéssica não tivesse que aceitar um emprego que considerava abaixo dela. Os registros financeiros contavam uma história dura. Em 2 anos e meio tinha dado à minha família mais de 40 mil. Esse era dinheiro que poderia ter sido o fundo universitário da Isabela, ou entrada para uma casa, ou simplesmente segurança para o futuro dela. Em vez disso, subsidiou um estilo de vida que a excluía e diminuía ainda pior. O dinheiro lhes dava permissão para continuar o tratamento da Isabela, porque sabiam que eu não arriscaria descumprir o arranjo. Podiam ser sutilmente cruéis, sabendo que eu estava muito investida em manter a paz para fazer ondas. A dependência financeira não era apenas sobre dinheiro, era sobre controle, poder e manter um sistema onde Isabela sempre seria menos que os primas, onde eu sempre seria grata pela tolerância deles e onde falar alto custaria mais que ficar em silêncio, até agora. Depois do incidente do café, não conseguia parar de pensar no que testemunhei nos próximos dias. Comecei a fazer perguntas sutis durante minhas conversas regulares, com membros da família estendida. O que descobri me deixou fisicamente enjoada. Minha prima Rachel, melhor amiga da Patrícia desde a infância, foi a primeira a confirmar meus piores medos. Estávamos tomando café enquanto as crianças brincavam no playground do shopping. Uma conversa casual que se tornou tudo menos casual. Estive me perguntando como trazer isso à tona. Rachel disse cuidadosamente, observando Isabela empurrar Gabriela no balanço. Algumas das coisas que vi na casa da sua mãe me incomodam. Que tipos de coisas?
Perguntei, embora meu estômago já estivesse despencando, bem como na festa de aniversário de Amy. Gabriela, mês passado. Isabela passou o tempo todo buscando bebidas para adultos e limpando o papel de embrulho enquanto as outras crianças brincavam quando me ofereci para ajudá-la. Sua mãe disse que Isabela estava aprendendo responsabilidade e eu não deveria interferir. A festa de aniversário das gêmeas. Eu estava trabalhando até tarde e cheguei quando eu estava acabando. Isabela parecia cansada e presumi que tinha brincado muito com os primas. Rachel. Seja honesta comigo. O que mais você viu? Ela hesitou. Depois pareceu decidir que eu conseguia lidar com a verdade. Beatriz. Eles a chamam de pequena ajudante quando você não está por perto, e não de um jeito fofo, como se fosse o trabalho dela. No verão passado, no churrasco da família, Isabela estava carregando pratos e enchendo bebidas, enquanto Emma e Sofia brincavam no borrifador quando Isabela perguntou se podia brincar também. Sua mãe disse que a diversão das outras crianças não deveria ser interrompida pela limpeza que ainda precisava ser feita. Lembrei daquele churrasco. Fiquei impressionada com o quão prestativa Isabela estava sendo. Deus, como fui cega. Minha tia Linda forneceu detalhes ainda mais perturbadores durante uma ligação naquele fim de semana. Ela esteve ficando quieta porque não queria causar drama familiar, mas testemunhou vários incidentes que a assombravam. Aquela criança é tratada como Cinderela, ela disse sem rodeios. No jantar de Natal, foi mandada comer na cozinha enquanto todo mundo sentou na mesa de jantar. Sua mãe disse que era porque não havia espaço suficiente, mas havia 2 cadeiras vazias. Por que você não disse algo? Exigi. Porque toda vez que tentei incluir Isabela em atividades com as outras crianças, Jéssica ou sua mãe a redirecionava para alguma tarefa. Faziam parecer que Isabela preferia ser prestativa. Mas Beatriz, observei o rosto daquela garotinha. Ela não prefere isso. Acha que é o que esperam dela? A revelação mais prejudicial veio do meu tio Pete, irmão do papai, que aparentemente estava mantendo uma lista mental de incidentes porque o deixavam tão desconfortável. Eles fizeram aquela criança se convencer de que é diferente de Carolina e Gabriela de alguma forma fundamental. Ele me disse durante uma conversa tensa na mesa da cozinha. Ouvi sua mãe dizer a Isabela que algumas crianças nasceram para liderar e outras para seguir, e que seguir também era um trabalho importante. Isabela assentiu, como se entendesse e aceitasse. Quando foi isso? Mês passado? No jantar de aniversário do seu pai? Isabela estava talvez a 1 metro de mim, limpando cadeiras enquanto as gêmeas jogavam videogame no celular de alguém. Ela tem 6 anos. Beatriz deveria estar jogando videogame, não limpando cadeiras. A esposa do Pete, Janet, estava ouvindo da sala. Ela se juntou a nós, o rosto corado, com raiva que nunca vi dela antes. Preciso te contar algo que está me corroendo há meses, ela disse no chá de bebê da Jéssica para as gêmeas. Sua mãe estava mostrando fotos de ultrassom e falando sobre como estava animada para ter netos de verdade, que podia mimar adequadamente. Quando alguém mencionou Isabela, ela disse: "Bem, aquela situação é complicada, mas essas 2 serão diretas." As palavras me atingiram como um golpe físico. Netos de verdade. Isabela não era real para eles. Era uma complicação a ser gerenciada. Mas foi meu primo Mark quem revelou a crueldade mais sistemática. Ele esteve visitando mais frequentemente desde o divórcio, ajudando o papai com projetos domésticos e testemunhou o que chamou de sessões de treinamento. Eles não estão apenas tratando Isabela diferentemente, ele explicou sombriamente. Estão ativamente ensinando ela a aceitar menos. Observei sua mãe dar a Emma e Gabriela, cada uma, um biscoito, depois de entregar a Isabela um pedaço quebrado e dizer: "Algumas pessoas ganham biscoitos inteiros, algumas pessoas ganham pedaços, e ambas estão bem." Isabela apenas pegou o pedaço quebrado e disse: "Obrigada. Jesus Cristo fica pior." Eles falam sobre ela como se não estivesse lá. Ouvi Jéssica dizer à sua mãe que Isabela estava ficando muito confortável fazendo perguntas sobre por que não podia ter os mesmos doces que as gêmeas. Sua mãe disse que precisavam cortar esse sentimento de direito pela raiz antes que ela ficasse mais velha e se tornasse difícil de gerenciar. O quadro estava completo agora, e era horrível. Isso não era preconceito inconsciente ou ignorância geracional. Era condicionamento psicológico deliberado e sistemático, projetado para ensinar minha filha que merecia menos que os primos por causa de quem era. Naquela noite, depois que Isabela adormeceu, sentei no laptop, pesquisando até meus olhos arderem. Precisava de evidência concreta, não apenas fofoca da família e minhas próprias observações tardias. Se ia proteger minha filha. Precisava de prova que resistiria legal e socialmente. Precisava de documentação tão clara que ninguém pudesse dispensar como um mal-entendido ou reação exagerada. A pesquisa foi esclarecedora e aterrorizante. A lei da Carolina do Norte era muito específica sobre abuso e negligência infantil, e o que estava lendo sugeria que discriminação sistemática e trabalho forçado, e mesmo dentro de um contexto familiar,
poderiam constituir bases para a intervenção legal, mas eu precisava de evidência. Passei horas lendo sobre câmeras escondidas, dispositivos de gravação de áudio e a legalidade de vigilância em diferentes situações. Como estaria gravando na casa da minha mãe sem o consentimento dela? Tinha que ser cuidadosa sobre como coletar as evidências. Mas como a mãe da Isabela tinha direitos legais para documentar o tratamento dela quando não estava presente para supervisionar o equipamento, era mais fácil de obter do que esperava. Uma busca rápida me levou a vários varejistas online vendendo câmeras minúsculas projetadas para a segurança doméstica. Encomendei um dispositivo pequeno que podia ser escondido na mochila da Isabela, com duração de bateria longa o suficiente para gravar um dia inteiro e capacidade de memória para horas de filmagem. A preparação psicológica foi mais difícil que os aspectos técnicos. Tinha que enfrentar a possibilidade de que o que já descobri era apenas a superfície. Se minha família estava disposta a ser cruel quando outros parentes estavam presentes, o que estavam fazendo quando achavam que não existiam testemunhas? Também tinha que me preparar para as consequências. Uma vez que coletar-se evidência de abuso sistemático, não haveria volta para fingir que tudo estava normal. Isso forçaria minha família a mudar completamente, ou destruiria meu relacionamento com eles inteiramente. Dado o investimento deles em manter a atual estrutura de poder, suspeitava que seria o último. As implicações financeiras eram espantosas também. Se cortasse o apoio deles, o que seria necessário para mostrar que estava falando sério? Meus pais poderiam perder a casa. Jessica poderia ter que voltar a morar com eles ou encontrar um emprego que considerasse abaixo dos padrões. O estilo de vida das gêmeas mudaria dramaticamente. Por anos tive medo dessas consequências. Agora percebi que meu medo estava possibilitando o abuso. Meu apoio financeiro tinha dado à minha família a segurança para maltratar Isabela sem se preocupar com consequências. Sabiam que eu não comprometeria o arranjo porque estava muito investida em manter todo mundo feliz e estável. Mas a estabilidade da Isabela estava sendo sacrificada pelo conforto de todos os outros. Falei que estava doente no trabalho no dia em que o equipamento da câmera chegou. Isabela estava na escola e tinha o apartamento para mim para descobrir a configuração técnica. A câmera era menor do que esperava, cerca do tamanho de um botão grande, e veio com instruções detalhadas para escondê-la em vários objetos. A mochila escolar da Isabela tinha um pequeno remendo decorativo no bolso da frente, que forneceria a cobertura perfeita. Cuidadosamente, criei um buraquinho minúsculo no tecido atrás do remendo. Posicionei a lente da câmera e a fixei por dentro, com as fitas adesivas fornecidas. O design do remendo tornava a abertura da lente invisível, a menos que soubesse exatamente onde procurar. A parte mais difícil foi planejar o que dizer a Isabela. Não podia explicar a situação real sem traumatizá-la ou arriscar que revelasse acidentalmente a vigilância, mas precisava da cooperação dela para garantir que a câmera capturasse a filmagem útil. Decidi por uma história sobre querer ver como o dia dela passou quando eu não estava lá, como um jogo especial onde a mochila lembraria das atividades dela. Isabela adorou a ideia da mochila ter um trabalho especial e prometeu mantê-la com ela e tratá-la cuidadosamente. Naquela noite, testei o posicionamento da câmera e qualidade do som. A filmagem estava clara o suficiente para ver rostos e ler linguagem corporal, e o áudio captou conversas através de uma sala de tamanho normal. Não era vigilância de qualidade hollywoodiana, mas documentary. O que quer que estivesse acontecendo em detalhes claros e inegáveis. À noite, antes de planejar executar minha operação de gravação, deitei na cama ensaiando os cenários. E se Isabela esquecesse e deixasse a mochila em outro quarto durante momentos cruciais? E se alguém descobrisse a câmera? E se a filmagem revelasse abuso tão severo que me culparia por não ter agido antes? Mas a alternativa era continuar possibilitando um sistema que estava ensinando minha filha a aceitar discriminação e abuso como normal. Isabela estava internalizando lições sobre seu valor que a prejudicariam para a vida se eu não interviesse. A manhã da gravação pareceu como se preparar para a cirurgia. Tudo tinha que ser perfeito e não havia espaço para erro. Acordei cedo para verificar 2 vezes o nível da bateria da câmera e capacidade de memória. O dispositivo estava totalmente carregado e pronto para gravar até as 8 de filmagem. Isabela estava animada sobre o trabalho especial da mochila e prometeu novamente mantê-la com ela o dia todo. Ajudei a empacotar seus itens usuais, livros de colorir, brinquedos pequenos, uma caixinha de suco para o lanche, arranjando tudo para que a mochila naturalmente ficasse com ela durante atividades. Lembra, querida, sua mochila é como sua companheira hoje. Não a deixe em outro quarto, está bem? Ela quer ver tudo o que você faz? Como uma mochila de estimação? Isabela perguntou, rindo da ideia. Exatamente assim. Deixá-la na casa da mamãe exigiu toda a habilidade de atuação que possuía. Tinha que parecer normal e relaxada enquanto meu coração estava acelerado e minhas palmas soando.
Mãe nos cumprimentou na porta com seu sorriso usual de vovó, mas me encontrei estudando sua expressão por sinais da crueldade que agora sabia que existia. Jéssica está trazendo as gêmeas em 1 hora, mamãe me disse enquanto Isabela pendurava sua mochila especial no gancho perto da mesa da cozinha. Elas estão animadas para brincar com Isabela. Brincar. A palavra parecia carregada agora, que sabia o que realmente significava. Isso é maravilhoso. Isabela adora passar tempo com os primas. Beijei Isabela para se despedir, lembrando-a de cuidar bem da sua companheira mochila, e caminhei para meu carro em pernas que pareciam instáveis. Uma vez fora de vista, estacionei em uma cafeteria 3 quarteirões adiante e tentei me acalmar. O dia no trabalho foi tortura. Toda a ligação poderia ter sido minha mãe descobrindo a câmera. Toda a notificação de e-mail fazia meu estômago pular. Continuei verificando o relógio, calculando quanto tempo o dispositivo estava gravando, imaginando que cenas estavam sendo capturadas. Minha colega de trabalho, Janet, notou minha distração durante nossa reunião de equipe. Você parece estressada hoje. Tudo bem, apenas coisas de família. Consegui dizer. Nada sério, mas era a coisa mais séria que já fiz. Estava potencialmente documentando o comportamento criminoso por pessoas que amei e confiei minha vida inteira. E estava coletando evidências que podia mandar minha própria mãe para a prisão e destruir minha família permanentemente. Na hora do almoço, estava tão ansiosa que não conseguia comer. Continuei visualizando Isabela em situações que testemunhei antes, sendo mandada de um lado para outro, enquanto as primas brincavam, recebendo comida diferente ou tratamento diferente sendo feita para se sentir menor. Mas agora essas cenas seriam documentadas. A tarde se arrastou infinitamente. Cometi erros em tarefas simples porque não conseguia me concentrar. Quando meu telefone tocou às 2h30, quase pulei da cadeira, convencida de que era a mamãe ligando para me confrontar sobre a vigilância. Em vez disso, era um cliente com perguntas rotineiras sobre uma campanha de marketing. Lidei com a ligação profissionalmente, enquanto por dentro estava gritando. Às 4 horas não aguentava mais. Saí do trabalho cedo, alegando que tinha consulta médica. A viagem até a casa dos meus pais pareceu durar para sempre, mesmo que provavelmente estivesse com excesso de velocidade. Quando cheguei, a cena parecia normal. Por fora, podia ouvir risadas de crianças do quintal, o que me deu um momento de alívio. Talvez hoje tivesse sido diferente. Talvez eu capturasse a filmagem da Isabela sendo tratada bem, o que me forçaria a reconsiderar tudo o que achava que sabia. Mas assim que entrei pela porta da frente, essa esperança evaporou. Isabela está na cozinha, terminando suas tarefas. Mãe disse, sem levantar os olhos da revista. As gêmeas estão brincando na sala. Tarefas. Naquela noite, depois que Isabela adormeceu, sentei no quarto com meu laptop e o pequeno dispositivo da câmera, minhas mãos tremendo enquanto me preparava para revisar a filmagem. Parte de mim esperava não encontrar nada incriminador que talvez hoje tivesse sido uma exceção, que minha família não era tão cruel quanto comecei a acreditar. Estava errada. A filmagem era pior que meus medos mais sombrios. A gravação começou normalmente, mostrando a chegada da Isabela e sua saudação animada a Emma e Sophie, mas dentro de 30 minutos o padrão que testemunhei estava em exibição completa e documentada. Isabela, vá buscar umas caixinhas de suco da geladeira para nós. A voz da Patrícia comandou fora da câmera. E traga guardanapos também. Posso ter uma caixinha de suco também? Isabela perguntou depois que terminar de ajudar. Carolina e Sophie são convidadas hoje, então são servidas primeiro convidadas na própria casa da avó, onde Isabela passava 3 dias por semana. O que se seguiu foram 3 horas de degradação sistemática que revirou meu estômago. Isabela buscou bebidas, limpou derramamentos, organizou brinquedos e varreu migalhas, enquanto Carolina e Sophie relaxaram no sofá com o tablet e lanches. Toda vez que Isabela tentou se juntar a uma atividade, foi redirecionada para outra tarefa, mas foi a conversa entre mamãe e Patrícia, claramente audível enquanto Isabela estava no quarto ao lado, que forneceu a evidência mais condenatória. Ela está ficando muito confortável pedindo coisas. Patrícia reclamou ontem. Ela perguntou por que não podia ter os mesmos lanches que ama mais Gabriela. Notei isso também. Mãe respondeu. Precisamos ser mais firmes sobre limites. Crianças como Isabela precisam entender sua posição cedo ou desenvolvem expectativas irreais. Crianças como Isabela. A frase foi entregue com tamanha crueldade casual que tive que pausar a gravação. Ficou pior por volta da marca de 2 horas. Isabela derramou uma pequena quantidade de suco enquanto enchia os copos das gêmeas. A reação foi rápida e dura. Isabela, olhe o que você fez. A voz da mamãe estralou. É por isso que algumas crianças não podem ser confiadas com coisas bonitas. E mais, Gabriela nunca seriam tão descuidadas. Desculpa, vovó. Vou limpar sim. Vai. E da próxima vez talvez seja mais cuidadosa. Algumas pessoas têm que trabalhar mais para ganhar privilégios. A filmagem mostrou Isabela mal, com 6 anos, esfregando o chão com lágrimas nos olhos, enquanto as primas continuaram brincando sem serem perturbados. Ninguém a consolou. Ninguém disse que acidentes acontecem. Foi tratada como serviçal,
que falhou em seus deveres. Mas o momento mais de partir o coração veio perto do fim da gravação. Isabela, exausta de horas de trabalho, sentou quieta no canto enquanto Emma e Gabriela jogaram um jogo de tabuleiro novo que mamãe tinha comprado para elas. Posso jogar também? Isabela perguntou suavemente. Este jogo é para crianças mais velhas que entendem regras complexas, mãe respondeu, sem nem olhar para ela. Por que você não organiza a caixa de brinquedos? Isso é mais da sua velocidade. Isabela assentiu e começou a separar brinquedos, enquanto os primos mais novos aproveitaram o jogo. A resignação na postura dela, o jeito que aceitou essa rejeição sem discussão, mostrou o quão completamente havia sido condicionada a esperar menos. O áudio capturou uma troca final que quase me fez vomitar. Patrícia e mamãe estavam discutindo planos para a próxima excursão escolar das gêmeas, tentando decidir se deveriam mandar dinheiro extra para gastos. Queremos garantir que possam comprar qualquer coisa que chame a atenção, Patrícia disse. É importante para elas se sentirem confiantes e capazes de participar plenamente. Absolutamente, mãe concordou. Crianças precisam se sentir empoderadas e valorizadas. Falando nisso, provavelmente deveríamos começar a fazer Bella ajudar com mais tarefas domésticas. É bom para crianças na situação dela desenvolver hábitos de trabalho forte, cedo a situação dela. A identidade racial da minha filha era uma situação que exigia tratamento diferente, expectativas diferentes, regras diferentes. Assistir a filmagem 3 vezes, tomando notas e capturas de tela dos momentos mais prejudiciais. A evidência era esmagadora e inegável. Isso não era preconceito inconsciente ou métodos antiquados de criação de filhos. Era abuso psicológico deliberado e sistemático, projetado para ensinar Maia, que era inerentemente menos valiosa que os primos brancos. As gravações mostraram trabalho forçado, manipulação emocional, tratamento discriminatório e condicionamento psicológico que podia causar danos duradouros à autoestima e visão de mundo de uma criança. Qualquer pessoa razoável vendo essa filmagem ficaria horrorizada. Mais importante, qualquer tribunal ou trabalhador de serviços de proteção à criança reconheceria como abuso. Tinha minha evidência. Agora tinha que decidir o que fazer com ela. Falei que estava doente no trabalho na manhã seguinte e passei 2 horas pesquisando os canais apropriados para relatar abuso infantil na Carolina do Norte. O processo era mais direto do que esperava, mas emocionalmente devastador para contemplar. Estava prestes a acusar oficialmente minha própria família de comportamento criminoso. O Departamento de Serviços Sociais do Condado tinha uma divisão de serviços de proteção à criança, que lidava com casos de abuso e negligência. Podia fazer um relatório online ou pessoalmente, mas, dada a complexidade da minha situação e a evidência em vídeo, uma reunião pessoal parecia mais apropriada. Também pesquisei se precisava de representação legal. Vários advogados de direito de família ofereciam consultas gratuitas para casos de abuso, entendendo que vítimas frequentemente careciam de recursos. Marquei compromissos com 2 advogados diferentes para mais tarde na semana, mas primeiro precisava fazer o relatório oficial. O escritório do DSS estava em um prédio governamental sem características no centro. Caminhar por aquelas portas pareceu cruzar uma linha da qual não haveria retorno. A área de espera estava cheia de famílias em vários estados de crise, algumas raivosas, algumas resignadas, todas parecendo que prefeririam estar em qualquer outro lugar. Quando meu nome foi chamado, seguiu uma assistente social chamada Patrícia para um escritório pequeno, cheio de arquivos de casos e desenhos de crianças nas paredes. Era uma mulher na casa dos 40, com olhos gentis e um comportamento prático que imediatamente me tranquilizou. Entendo que você precisa fazer um relatório sobre sua filha, ela disse, puxando uma pasta grossa de formulários. Sim, tenho evidência em vídeo de abuso sistemático e discriminação por membros da minha família. Suas sobrancelhas se ergueram ligeiramente. Evidência em vídeo não era comum em casos de abuso familiar, que frequentemente dependiam de testemunho e sinais físicos de maus tratos. Passei a próxima hora detalhando tudo o que descobri: a manipulação financeira, o tratamento diferencial, o trabalho forçado e o condicionamento psicológico. Patrícia tomou notas detalhadas e fez perguntas esclarecedoras que mostraram que entendia a gravidade da situação. Posso ver a filmagem do vídeo? Ela perguntou. Tinha transferido os clipes mais prejudiciais para meu telefone. Patrícia assistiu em silêncio. Sua expressão, ficando mais preocupada com cada cena quando Isabela apareceu, esfregando o chão enquanto chorava. A mandíbula da Patrícia se contraiu visivelmente. Esta é a documentação clara de trabalho infantil e abuso emocional, ela disse quando a filmagem terminou. A linguagem discriminatória adiciona outra dimensão que torna isso particularmente sério. O que acontece agora? Abriremos uma investigação formal dentro de 24 horas. Isso incluirá entrevistas com todas as partes envolvidas,
incluindo Isabela. Podemos precisar examinar o ambiente doméstico da sua família e falar com outras testemunhas. O pensamento da Isabela sendo entrevistada sobre abuso fez meu estômago se contrair, mas Patrícia me assegurou que serviços infantis tinham especialistas treinados que sabiam como falar com crianças pequenas sobre tópicos difíceis, sem traumatizá-las ainda mais. Minha família será presa? Perguntei. Isso depende do que a investigação revelar. E se o promotor público decidir apresentar acusações criminais? O que você me mostrou poderia potencialmente apoiar acusações de abuso infantil, trabalho forçado e violações de direitos civis. Nem havia considerado esse ângulo, mas Patrícia explicou que discriminação sistemática contra uma criança baseada em raça poderia cair sob estatutos federais de crimes de ódio, especialmente quando combinada com abuso. Preciso avisá-la. Patrícia continuou que fazer este relatório provavelmente terminará seu relacionamento com esses membros da família permanentemente. Casos de abuso dentro de famílias raramente resultam em reconciliação. Entendo. Não posso deixar isso continuar. Bom, crianças precisam de defensores dispostos a protegê-las, mesmo quando é difícil. Depois de completar a papelada, dirigi diretamente para o escritório de Beatriz, uma dos advogados de direito de família que pesquisei. Sua prática se especializava em custódia infantil e casos de abuso com experiência particular em questões de tribunal de família relacionadas à discriminação. A advogada Beatriz revisou minha documentação com a mesma atenção séria que Patrícia mostrou. Você tem um caso excepcionalmente forte, ela me disse. Evidência em vídeo é rara em situações de abuso familiar, e essa filmagem claramente mostra maus tratos sistemática. Posso processá-los? Potencialmente? Sim. Poderíamos entrar com processos civis por angústia emocional, discriminação e danos relacionados ao abuso. Mas recomendaria esperar para ver que acusações criminais resultam da investigação do DSS. Condenações criminais fortaleceria qualquer casa civil significativamente. Ela explicou que eu também poderia buscar ordens de restrição, impedindo minha família de contatar Isabela, e que a evidência em vídeo poderia apoiar provisões de custódia que limitassem ou supervisionar sem qualquer contato futuro. O aspecto financeiro adiciona uma dimensão interessante. Ela notou a dependência da sua família no seu apoio, enquanto simultaneamente abusava da sua filha. Mostra um padrão de exploração que tribunais levam muito sério. Quando saí do escritório dela, me senti simultaneamente empoderada e aterrorizada. O sistema legal estava levando minhas preocupações a sério, mas estava prestes a destruir toda a minha estrutura familiar estendida. Isabela perderia os avós, a tia e os primas. Eu perderia a família que conheci minha vida inteira, mas Isabela estaria segura, e pela primeira vez em anos, isso parecia suficiente. A ligação veio às 6h30 e 7h, na quinta-feira. 3 dias depois de fazer o relatório, estava fazendo o café da manhã para Isabela quando meu telefone tocou com o número da Jéssica. Cara, o que diabos você fez? A voz da Jéssica estava tremendo de raiva e pânico. Protegi minha filha, respondi calmamente. A polícia acabou de estar aqui. Prenderam a mamãe. Disseram que você fez algum relatório de merda alegando que abusamos da Isabela. Isso é insano! Através do barulho de fundo, pude ouvir Emma e Gabriela chorando, e papai gritando com alguém, provavelmente os oficiais. Meu estômago se contorceu com simpatia pelas gêmeas. Elas não mereciam ver a avó sendo presa. Não é merda. Jéssica tem evidência em vídeo do que mamãe cuidando da neta. Você perdeu a cabeça, Beatriz. Isabela está bem, ela está feliz. Ela ama isso porque não sabe que merece tratamento melhor que ser serviçal da sua família. O silêncio se estendeu tanto que achei que Jéssica poderia ter desligado. Quando falou novamente, sua voz estava mais baixa, mas mais perigosa. Você acabou de destruir nossa família por nada. Mãe não foi nada além de boa para aquela criança. E você sabe disso. Isso é sobre dinheiro, não é? Você está brava sobre nos apoiar. Então inventou essa história. Assista à filmagem, Jéssica. Quando os investigadores mostrarem para você, assista e me diga que o tratamento da Isabela é normal. Não precisa assistir nada. Eu estava lá. Sei o que aconteceu. Sim, você estava lá. Você fazia parte disso. Jéssica desligou sem outra palavra. A próxima ligação veio 1 hora depois do papai. Sua voz estava oca, envelhecida pelos eventos da manhã, de um jeito que nunca ouvi antes. Beatriz acusaram sua mãe de múltiplos crimes graves, abuso infantil, trabalho forçado, violações de direitos civis. Estão dizendo que ela pode ir para a prisão por anos. Pai, eu não apenas não. Você nos destruiu. Sua mãe tem 63 anos, Beatriz. Ela não pode sobreviver à prisão. A dor na voz dele era real e cortou através da minha determinação, como uma faca. Mas então lembrei da Isabela esfregando o chão enquanto as primas brincavam, e minha simpatia endureceu de volta para a determinação. Mãe se destruiu quando escolheu abusar da neta. Abuso. Isabela estava aprendendo. Responsabilidade estava sendo ensinada a valores. Estava sendo ensinada que, a menos que os primos por causa da raça, isso não são valores, pai. Isso é preconceito.
Pai desligou também. Os ataques nas redes sociais começaram naquela tarde. Jessica aparentemente contou sua versão dos eventos para todos na rede dela, me pintando como filha ingrata que fabricou alegações de abuso para evitar apoiar minha família financeiramente. Meu telefone vibrava constantemente com mensagens de membros da família estendida, amigos da família e até conhecidos antigos do colégio. A maioria eram variações do mesmo tema. Eu era louca, vingativa, gananciosa e cruel. Como podia colocar minha própria mãe na prisão? Como podia traumatizar Carolina e Gabriela fazendo a avó ser presa? Mas algumas mensagens eram diferentes. Minha prima Rachel mandou mensagem via filmagem que os investigadores nos mostraram. Sinto muito por não ter falado antes. Você fez a coisa certa. Meu tio te ligou para dizer. Janet e eu estamos orgulhosos de você por proteger Isabela. O que vimos naquele vídeo foi repugnante. A ligação mais importante veio da mãe do Roberto, Beatriz, querida. Roberto me contou o que aconteceu. James e eu queremos que saiba que Isabela sempre terá avós que a amam incondicionalmente. Sempre. O impacto financeiro foi imediato e severo. Cancelei todos os pagamentos automáticos para as contas dos meus pais e aluguel da Jessica. Transferi o financiamento do carro dos meus pais para os nomes deles e notifiquei a empresa da hipoteca que não era mais responsável pelos pagamentos dentro de uma semana. As consequências se espalharam exatamente como previ. Pai ligou para dizer que estavam perdendo a casa. Jessica ligou para dizer que estava sendo despejada. Os efeitos colaterais da prisão da mamãe e meu corte financeiro se espalharam pela minha família, estendida como vírus, infectando todo o relacionamento e revelando verdades que nunca quis enfrentar. Dentro de um mês, a ficção confortável que todos mantínhamos sobre ser uma família próxima e amorosa havia se desintegrado completamente. Pai encontrou um emprego em uma loja de ferragens, mas com o salário mínimo não era nem perto de suficiente para cobrir as despesas, sem meu apoio. Perderam a casa dentro de 6 semanas da prisão e papai teve que se mudar com o irmão Pete, um arranjo que tensionou o casamento do pai e criou tensão por todo aquele lado da família. Jessica foi despejada do apartamento e se mudou de volta para a casa da mamãe, que agora estava vazia e destinada ao confisco. Estava morando lá ilegalmente, sem serviços públicos, procurando desesperadamente emprego e moradia acessível para ela e as gêmeas. A vida das gêmeas mudou dramaticamente da noite para o dia. Carolina e Gabriela passaram de ser princesas mimadas com tablets e roupas novas para crianças, cuja mãe trabalhava turnos duplos em call center e cuja avó estava na prisão. Jessica finalmente foi forçada a aceitar qualquer emprego disponível e sua amargura envenenou toda a interação que tivemos. Está feliz agora? Ela gritou para mim durante uma ligação particularmente viciosa. Minhas filhas estão perguntando por que não podem ter as coisas que costumavam ter. Estão perguntando por que a avó está na prisão? Não odeio Carolina e sou Jéssica. Odeio o jeito que Isabela foi tratada diferentemente. Isabela nunca foi tratada mal. Foi ensinada a responsabilidade enquanto minhas filhas puderam ser crianças. A diferença? Sim, a diferença. E essa diferença é baseada em raça, o que torna abuso. A resposta da Jéssica foi bloquear meu número e dizer a qualquer um que ouvisse que eu era a sociopata vingativa que destruiu a vida de crianças inocentes por queixas imaginárias. O ostracismo social foi mais completo do que antecipei. Amigos da família que me conheciam desde criança ficaram firmemente do lado da mamãe, e Jéssica me vendo como filha ingrata que se virou contra o próprio sangue. Convites para eventos comunitários pararam de vir. Pessoas que conheci por décadas atravessavam a rua para evitar falar comigo. Os procedimentos legais se arrastaram por meses, cada data do tribunal, trazendo ondas frescas de raiva da minha família estendida. O advogado da mamãe tentou negociar acordo envolvendo aconselhamento em vez de prisão, mas o escritório do promotor não estava disposto a comprometer em caso tão bem documentado. A acusação de violações de direitos civis atraiu a atenção federal e o FBI abriu a investigação para determinar se havia padrão mais amplo de discriminação dentro da nossa família ou círculo social. Essa expansão aterrorizou todos os envolvidos e me fez ainda mais pária. Você trouxe agentes federais para nossas vidas por causa de uma criança de 6 anos sendo pedida para ajudar com tarefas. Meu tio esteve, me disse raivosamente. Entende como isso soa insano? Mas a filmagem falava por si. Toda vez que alguém tentava minimizar o tratamento da Isabela como disciplina normal, os investigadores mostravam o vídeo da minha filha esfregando o chão enquanto chorava, ou o áudio da mamãe discutindo como crianças como Isabela precisavam de tratamento diferente. A perda mais dolorosa foi meu relacionamento com membros da família estendida que inicialmente me apoiaram. Minha prima Rachel, que foi a primeira a confirmar o abuso, gradualmente se distanciou conforme as consequências legais se tornaram mais severas. Minha tia Linda parou de retornar minhas ligações depois que o marido não conseguiu ajuda financeira de mim como recebia antes. Até que eu pude começou a sugerir que talvez eu tivesse ido longe demais com acusações criminais. Sua mãe cometeu erros, mas prisão parece excessivo, ele me disse. Isso não poderia ter sido resolvido dentro da família. Tentamos resolver dentro da família por 6 anos, respondi. O resultado foi abuso sistemático da minha filha. As sessões de terapia da Isabela se tornaram necessárias
necessidade semanal, conforme ela processava a ausência repentina da família estendida. Doutora Jennifer, psicóloga infantil especializada em trauma relacionado à discriminação, trabalhou com Isabela para entender que o tratamento diferencial que experimentou não era normal. Isabela internalizou algumas mensagens muito prejudiciais sobre seu valor. Doutora Jennifer me explicou que foi condicionada a esperar menos e aceitar o tratamento injusto como normal. Desfazer esse dano levará tempo. 8 meses após a prisão da mamãe. Enquanto escrevo este capítulo final, Isabela e eu construímos uma vida que nenhuma de nós poderia ter imaginado durante aqueles dias sombrios, quando ela estava esfregando o chão na casa da avó. A transformação na minha filha foi tão profunda que às vezes mal reconheço a criança confiante e alegre que se tornou. Isabela não pede mais permissão para brincar ou se desculpa por ocupar espaço. Exige histórias antes de dormir, negocia por tempo extra de tela e reclama quando não consegue o que quer. Todos os comportamentos normais e saudáveis de uma criança que sabe que é valorizada, incondicional, mente. Quando amigos visitam nosso apartamento, ela mostra os brinquedos sem vergonha e fala quando quer algo. Doutora Jennifer diz que a recuperação da Isabela foi notável, embora avise que alguns efeitos podem surgir conforme ela fica mais velha. Por enquanto, Isabela é simplesmente uma garotinha feliz de 6 anos, que acredita que merece o mesmo tratamento que qualquer outra criança porque merece. Os procedimentos legais concluíram mês passado, com resultados que indicaram cada escolha difícil que fiz. Mãe aceitou o acordo, que incluiu 18 meses na prisão do condado, 5 anos de liberdade condicional, aconselhamento obrigatório sobre preconceito racial e ordem de restrição permanente, impedindo o contato com Isabela. Jéssica foi acusada como cúmplice e recebeu serviço comunitário. Mais, aconselhamento obrigatório. Pai nunca encontrou emprego estável e, eventualmente, se mudou para a Flórida para morar com a irmã. A última coisa que soube, estava trabalhando meio período em mercado e ainda insistindo que destruía a família por nada. Manda cartões de aniversário para Isabela, que intercepto e arquivo. Jéssica finalmente encontrou um emprego estável como gerente de escritório e alugou o apartamento pequeno para ela. E as gêmeas e mais Gabriela se adaptaram às novas circunstâncias. Embora Jéssica permaneça amarga sobre as mudanças no estilo de vida, nunca reconheceu que o tratamento da Isabela estava errado. A família estendida se espalhou como folhas na tempestade. Alguns parentes se mudaram para escapar do escândalo. Outros simplesmente pararam de falar com qualquer um envolvido. Tio Pete se divorciou da esposa parcialmente devido ao estresse da situação. E vários outros casamentos se tensionavam sob as pressões financeiras. Não sinto culpa sobre essas consequências. Adultos que construíram seu conforto em fundação de abuso infantil ganharam cada dificuldade que se seguiu. A lealdade deles nunca foi para mim ou Isabela. Foi para o sistema que os beneficiava às nossas custas. A liberdade financeira de cortar o apoio da minha família foi transformadora. Pela primeira vez em anos, estou economizando dinheiro para o fundo universitário da Isabela. Em vez de pagar contas de outras pessoas, nos mudamos para apartamento melhor em bairro mais diverso, onde Isabela frequenta a escola que celebra sua herança. Isabela tem novos amigos de muitas origens diferentes e está aprendendo que famílias vêm em todas as cores e tradições e está fazendo aulas de natação, piano e arte, atividades que não podia pagar quando estava apoiando toda a família estendida. A família do Roberto interveio para preencher o papel de avós com entusiasmo e amor genuíno. Beatriz e James tratam Isabela como o tesouro que é, mimando-a apropriadamente e nunca sugerindo que deveria ganhar afeto através de serviço. Isabela o chama de avó Beatriz e vovó James. Algumas pessoas dizem que deveria me sentir culpada por despedaçar minha família, mas discordo. Não despedacei nada. Simplesmente parei de manter junto algo que era fundamentalmente quebrado. A estrutura familiar que existia antes foi construída em hierarquia, discriminação e exploração. Isabela não pergunta mais sobre a avó, embora ocasionalmente mencione sentir falta de Carolina e Gabriela quando faz isso. Lembro que não podemos controlar as escolhas de outras pessoas, mas podemos controlar como respondemos a elas. Hoje, enquanto observo Isabela brincar na nossa sala, completamente absorta, construindo o castelo elaborado com blocos, sinto uma paz que nunca experimentei. Durante os anos que tentei manter relacionamentos com pessoas que a viam como menos, ela está cantarolando para si mesma completamente confiante em seu direito de ocupar espaço. Isso é pelo que lutei, este momento de alegria desguarnecida, esta suposição de valor, esta liberdade de ter que ganhar dignidade humana básica. Isabela crescerá sabendo que merece respeito e oportunidade, não por causa do que faz para outros, mas por causa de quem é a fortaleza que construí ao redor dela. Não é feita de muros, é feita de amor que ensina que ela pertence ao mundo exatamente como é. E você, no lugar da Beatriz, teria coragem de denunciar a própria família para proteger seu filho, mesmo sabendo que todo mundo ia te chamar de ingrata? Deixe nos comentários se você também cortaria relações depois de descobrir um abuso desses. E conta qual momento dessa história mais revoltou você.